volta aqui no Estúdio Vitrine Euromarket. Agora a gente está com um programa especial aqui. A gente está com o pessoal da VO2 ProApp, aqui com o podcast, né, da VO2 ProApp, com o Cleiton Bock, que é educador físico, também o Alex Fabiano Lima, que é fisioterapeuta, e o Sérgio Pedro da Silva, que é analista de sistema. Sejam bem-vindos aqui ao Estúdio Vitrine. Valeu, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença aqui. É e a gente vai falar aqui é o podcast da VO2 ProApp e falar sobre esse programa, né, que foi criado pelo Cleiton, inicialmente pelo Cleiton, né? E aí eu quero que você explique melhor o que é esse programa do VO2 ProApp e como que isso aí virou um sistema, né? Aí para os amantes da corrida de rua. Corrida, caminhada. Caminhada, né? Isso é legal. Bem, na verdade é uma história um pouco longa até, né? Mas a gente tem que resumir, senão teria dias aqui para estar contando isso. É porque esses três aqui tem história para contar. Mas o sistema VO2 ProApp, na verdade, ele é um sistema, não é um grupo de corrida, não é um grupo de amigos que se juntaram para ir correr. Ele é um sistema de formação de corredores de rua amadores, né? Essa é a fundamentação aí mais exata do que seria o sistema VO2 ProApp. E ele surgiu aí com a necessidade, na verdade foi uma necessidade minha, mas mais ou menos no meio de 2015, né, foi que se começou a iniciar os primeiros processos, aí, os movimentos para se criar, para se desenvolver o que seria o VO2 ProApp. E ele veio de um processo meu, né, meio que particular, aonde eu passei por tava tendo uns sintomas de náusea, dores de cabeça constante, e comecei a ter a percepção que que estou mais de 20 anos na área de treinamento físico, né, com experiências aí desde a alta performance ao treinamento com deficientes, com questões relacionadas à saúde, eu estava tendo ali uma síndrome do pânico, né, no momento. E a gente sempre usou esporte para tirar pessoas dessa fase, né? Sim. No momento, lá na época, de repente eu me via nessa situação. Foi aí que eu conversei até com a minha esposa na época. Eu estava meio parado, um pouco sedentário, apenas dava treinamento para alunos. E aí eu falei, não, deixa eu dar todas as aulas da academia, né? Que a gente sempre trabalhou com academia. E para eu me movimentar, eu tenho que ser ativo, eu tenho que liberar algumas substâncias aí que ajudam a gente passar por esse quadro, né? Depois aí, mais pra frente vocês vão entender que não é só isso, não só isso basta. Mas... E aí eu passei também a correr 16 km todos os dias com um sistema que eu tinha montado antes, que era dentro da academia, né? Durante essa sua vida de educador físico. Isso, que chamava-se Body Extreme, né? Que a gente tinha. E aí eu corria 8 km de manhã com alunos, 8 km à tarde, dava 16 km, e eu comecei a perceber que a consequência disso, lógico, né? Eu estava com quase 120 quilos, e eu ainda tô gordinho, mas eu estava bem acima disso aí. Melhor. E aí eu percebi que além da parte relacionada às questões, né, de redução de peso, ganho de massa muscular que foi aconteceu algo fantástico, eu saí daquela crise. Né? E aí eu tive a grande sacada e falei, caramba, se isso serviu para mim, né? Por que não a gente expandir isso para todas as pessoas? Isso que eu já sabia, porque a gente aplicava aos alunos, de repente eu senti na pele os efeitos aí do processo de caminhada e corrida de rua. Nada melhor que isso, né? Nada melhor que isso. E aí foi que nessa época também, eu acho que 2015, né? O Brasil passou por uma turbulência aí, e uma aluna foi. Na época nossa, né? Que era Espoleta, né? Eu até coloco aqui o nome dela, que eu acho que ela me permite, Cidinha, de Presidente Prudente. Essa aluna falou, Cleiton, por que não se criar algo, então, que seja um custo mais baixo e que muitas pessoas podem participar e ter esses efeitos que você teve, né? Porque os treinamentos que nós dávamos dentro da academia, o próprio sistema
Bora Extreme era um preço mais elevado que nem todo mundo poderia fazer. Sim. E aí se pensou em criar algo ao ar livre, utilizando a base, né, do movimento humano, que é o ato mais primórdio que você tem, que é o andar, caminhar e correr, né? Porque isso você leva para qualquer lugar. Quando você passa a entender o processo... É o esporte mais fácil de fazer, mais fácil, né? Mais simples, acessível. Você passa a entender o processo, como se faz, como que acontece, tudo, você consegue levar isso aí pro resto da sua vida. Sim. Mas não bastaria ter cópia de movimento. Eu tinha que criar algo que realmente ensinasse, né, como fazer, realmente criasse uma modificação no conhecimento para que essa pessoa levasse isso o resto da vida. E aí se surgiu a ideia de se desenvolver um método de formação de corredores de rua, amadores, né, e não um grupo de corrida. Nesse mesmo momento, né, que estava passando por tudo isso aí, o Alex, já conheço ele aí mais de... Felizmente ou infelizmente, né? Não vai falar todo esse tempo, não, por favor, né? Mais de 19 anos aí, ou mais, desde a época da República, que ele tinha na República uma geladeira que era redonda, gente, não tinha canto para pegar, de tão antiga que era. É o Titanic. Não tinha né? canto para pegar. Verdade, uma geladeira redonda não tem canto. Não tem. É difícil carregar uma geladeira redonda. Era preta a geladeira? Verde. Por dentro rosa, olha que legal. Então imagina a época, né? A época que a gente se conheceu, faz tempo, né? Porque não existe negócio desse. Hoje você compra e você deve ser uma fortuna, porque usa. Sim, uma relíquia. Eu me arrependi depois de ter deixado ela na República da faculdade, porque seria uma relíquia fantástica hoje. Mas assim, eu já conheço o potencial. O Alex sempre trabalhou com a gente, né, desde a época aí eu vim de uma cidade que chama Ilha Solteira, né? Sim. Então, desde essa época aí sempre com a gente na área de fisioterapia, na profilaxia, né? Com os alunos, né? A gente tinha um método já que o aluno saía da nossa mão, já caía na mão dele, e ele reorganizava as cadeias musculares, a parte de osteopatia, que foi a área aí que ele iniciou nesse processo. E aí o Alex, ele estava já atuando numa área, que é uma das áreas de formação dele, depois ele vai poder falar melhor, né? O qual tem um envolvimento muito forte da mente, né, que ele diz, né, e eu hoje em dia eu acredito e levo isso pro esporte fielmente, não tem como, quando ele começar a falar vocês vão ver que não tem como fugir disso, e que ele diz que tudo que acontece com a gente aqui, antes já foi formulado, marcado, né, realmente ele vai poder explicar melhor isso daí. E aí numa sessão que eu fiz com ele, que ele passou aqui em casa, ele disse também que quando a gente tem dor, é bom, né, Alex? Dor, né? Dor não é ruim. Não é tão ruim, de né? forma geral, mas a sensação não é agradável. Mas a função dela é essa, né? E sempre quando a gente resolve nossos problemas, a gente geralmente tem dor, né, Alex? Sim. E aí, o que aconteceu? Ele fez uma aplicação de umas técnicas, quando eu olhei a primeira vez, parecia bruxaria, né? Não era ciência, realmente, é algo que vem transformando a vida de pessoas, né? E quando eu entendi o processo, ele me falou nitidamente, eu lembro na época ele começou a tocar e falou coração estava sobrecarregado, uma série de coisas, porque eu tinha um monte de coisa na cabeça para projetos e não sei o que. E aí ele falou, você vai ficar focado só nisso agora, que na época era o programa VO2 Pro Up, esquece o resto. Todos os seus sonhos, execute um de cada vez e agora é o VO2. Não fica com muita coisa, senão você... Né? E aí eu entendi o processo, ele foi embora, né? Na mesma noite, eram as 2 horas da manhã, eu levanto para ir na cozinha, um piripaque. Pá! Desmaiei, deu uma acelerada no coração, um aperto muito forte, como se fosse uma parada cardiorrespiratória. Eu caí, quebrei armário em casa, né? Imagina, né? A culpa foi minha, né? Isso. No outro dia, um aluno meu da época, né? E liguei para ele, que ele trabalhava na coordenação do hospital. Olha, aconteceu isso comigo, eu preciso urgentemente fazer um monte de exame. Né, que eu fiquei preocupado, né? Até o momento... Isso foi no início ali, em 2015? Final de 2015, mais ou menos, né? Mais ou menos isso daí. Você tinha quantos anos? Vamos lá, fazer as continhas. Eu tinha uns 37 anos, 37, 38 anos, mais ou menos. E aí, né, liguei pra ele naquela preocupação, ele já conseguiu, né, os médicos lá, passei por toda uma bateria de testes, fiz tudo que era possível, que tinha na época. Nada, uma saúde de ferro. Teste na esteira, 56 ml de oxigênio, um absurdo, né? Que não é isso aí, né? Porque na esteira a gente consegue dar umas disfarçadas aí, né? E uma saúde de ferro,
falei, caramba, eu não tive nada, né? Não, tudo funcionando, tudo bem. Tá tudo certinho. Ligo pro nosso amigo aqui e ele deu risada no telefone. Ele, finalmente você se curou. Né? Você teve uma reparação e foi forte. Porque, né? Ele até falou no atendimento lá, falou, Cleiton, eu te conheço aí, sei lá, 18 anos já. Naquela época era 18, então faz muito tempo. Sim, isso, era né? bastante tempo. Aí ele falou assim, você nunca queixou de dor, você nunca reclamou, Sim. você tem muita coisa guardada, né, pra você. E aí naquele dia foi colocado pra fora, mas foi forte, né, que gerou armário quebrado, costas cortadas, né, desmaiei, dor no coração, falta de ar, tudo é como se estivesse tendo um infarto aí mesmo, né. Sim. E daí que você ligou Aí- o físico com o mental. Isso. Aí começou uma Né? dos diferenciais. Né? Aí entrou um grande diferencial, né? Além de saber o que o esporte causa, principalmente a prática da caminhada e corrida de rua, eu vi que a mente era fundamental nas questões de melhoria ou perca de performance. E aí que logo em seguida a gente entrou em contato, né? Começou a desenvolver. Começou a se desenvolver um método, onde entra a área dele, né? Que ele vai falar bem isso agora. Então, E que ajudou muito a ser o grande diferencial desse sistema, Desse sistema. né? Que não é Que um grupo. era um programa que você criou que hoje está virando um sistema que estará disponível para mais pessoas, de uma forma mais acessível. sim. E aí vamos juntar então a parte da mente, então, Sim. do Alex aqui. Então vamos lá. Bem, é um prazer estar aqui, Ricardo, né? Junto no programa Vitrine. Vamos estar várias vezes aqui, né? Várias vezes. Fazendo Com outras, um podcast, outros né? momentos, Sim. isso. E, bem, eu sou fisioterapeuta de formação, mas durante a minha graduação, eu já tive acesso a técnicas que não olhavam para os problemas somente no local onde acontecia o problema. Sim. Então, a fisioterapia de base comum, ela tendia, hoje já está, graças a Deus, evoluindo em relação às possibilidades que vêm sendo apresentadas, tendia a olhar assim, você tem uma dor no ombro, você trata o ombro, você tem uma dor no joelho, você trata o joelho, e assim por diante. Já na época da faculdade, eu tive acesso, como ele falou, à osteopatia, por exemplo, que já olha de uma forma muito mais global o indivíduo. Você pode ter, por exemplo, depois de um entorse no tornozelo, você desenvolver uma enxaqueca, uma dor de cabeça, você pode ter uma tendinite no ombro, por causa de um desarranjo, a princípio mecânico, mas que não é só mecânico, e também que envolve funcionamento de órgãos, de vísceras e até movimentação das estruturas cranianas, dos ossos cranianos, e isso influenciando o funcionamento do sistema cerebral, vamos dizer assim, né? Da estrutura que lá dentro está. Então eu já tinha um olhar um pouco mais global e a gente já fazia essa assessoria para os clientes deles anteriormente, né? Ajudando nessa história, o que pode, que não pode fazer, conforme o que estava acontecendo. A partir daí eu tive contato com outras formações que começaram a trazer a seguinte informação: o quanto você acha que conflitos que você passa, nós chamamos de conflitos emocionais, podem fazer alterações físicas no seu corpo. Até então a gente fala de nervosismo, né? Vou ficar nervoso, vou ter uma reação disso. Até se sabe muito bem a liberação de substâncias que vão estar sendo ativadas com esse nervosismo. Mas o porquê hoje o estresse sim. o pior mal do mundo, né? E por que esse nervosismo no estômago? E por que esse nervosismo no intestino? E por que esse nervosismo dor de cabeça? O que esses locais especificamente ligados para cada pessoa de forma diferenciada tem a relação com esse processo? E aí entra essa primeira parte que o Cleiton falou. Como ele percebeu que ele poderia levar esse sistema para fora de uma caixa fechada? E hoje a gente sabe que isso é muito ruim, né? Se você trabalha o dia inteiro aqui dentro, fechado o tempo todo, você vai passar todas as suas sensações, boas ou ruins, aqui dentro. Sim. Né? E quando que você vai estar tranquilo para conseguir estar no ambiente fazendo o seu corpo reagir de forma satisfatória em relação a isso? Se os perrengues você está aqui o tempo inteiro. Então olha que fantástico eu poder utilizar um sistema onde eu posso levar para qualquer lugar. Onde eu posso estar numa viagem, né, fazendo uma caminhada num lugar fantástico, em paisagens diferentes, com um clima agradável, onde você escolhe de alguma forma esse ambiente, lógico, algumas características necessárias, mas utilizando agora de forma positiva. Já até uma maneira de você sair das zonas dos conflitos para uma zona que você vai, agora eu vou lá para fazer bem para mim. Então isso mentalmente já seria, eu uso o nome biologicamente favorável para tal. Mas dentro dessas formações, uma delas que hoje eu sou um professor licenciado para isso, chama-se reprogramação biológica.
É uma técnica fundamentada por até um colega em comum nosso, né? Reprogramação biológica. Reprogramação biológica, por um terapeuta chamado Dr. Maurício Morralen Valente, que também fez uma série de outras formações e compilou um modelo de atendimento, né? Hoje é uma visão, né, de informações e serviços da vida, não só um método de tratamento, vamos dizer assim. E eu fiz essa formação e fui convidado para poder hoje levar essa linha para vários lugares do Brasil. Que é diferente do PNL, né? Usa PNL como base. Usa PNL. Nós usa a nova medicina germânica, PNL, cinesiologia aplicada, a base da biologia familiar, que a gente chama, né? Que mais comumente conhecida como constelação familiar sistêmica. Então, tudo isso para poder olhar realmente quais foram as influências que fizeram em você, a partir de certo momento, ter esse tipo de reação, né? O que está por trás de todo esse processo. E aí eu fui fazendo outras formações, como hipnose terapêutica, que aí ajuda mais ainda você potencializar ferramentas que a gente tem de capacidade na nossa mente e que usa no dia a dia, mas não percebe. E se a gente pudesse usar isso agora de forma mais consciente? E não só a questão negativa para tudo isso. Aí foi onde eu fiz esse atendimento para ele e eu percebia, como não só com ele, mas como várias pessoas podem passar por isso, que ele estava, e realmente a questão dele era a estafa. Ele estava sentindo que estava muito pesado esse processo, né? Era sobrecarga. E a gente fala dentro dessa linha que o conflito de sobrecarga vai pegar a parte de miocárdio direito, né? E o miocárdio direito, que é quem, rapidamente aqui, bombeia sangue para o seu pulmão. O miocárdio direito, o que é? É o músculo cardíaco. É o músculo né? cardíaco. E no caso, o miocárdio do ventrículo direito, né? Ele é a parte do coração onde bombeia sangue do seu coração para os pulmões. E, consequentemente, ele vai ser oxigenado, depois voltar para o coração, para depois ser mandado para o corpo. Então, quando você tem esse tipo de conflito, né, de sobrecarga, e a sobrecarga é perceptível de cada um. Eu posso carregar 50 sacos de cimento por dia nas costas e me sentir muito bem por isso, né? Então, ela não vai só para a sobrecarga física, mas sobrecarga de tudo aquilo que você estava sentindo. E eu vinha, né, e conheci a história dele, e não contou partes pessoais aqui especificamente, mas o quanto ele estava se sentindo sobrecarregado. Então, vai para você sair dessa sobrecarga, foca em algumas situações, deixa outra, porque senão, né, o seu corpo está mostrando claramente para isso. E na fase de cura disso, você acentua os sintomas que estão acontecendo. A gente chama de crise fleptoide, e aí é onde ele tem esse apagão, né, que a gente chama de vagotonia. Ela estava conversando sobre a dor, né? Eu dou sempre um exemplo muito claro, né, e a gente ensina isso dentro do grupo do VO2 lá no sistema. Quando você toma uma pancada no seu braço, o que vai acontecer com o seu braço? Vai ficar quente, vermelho, inchado, dolorido. Isso é ruim? Não, ruim foi ter apanhado, né? Esse foi o ruim. Agora, todas essas reações que estão acontecendo no seu braço é para sua cura. A partir do momento que saiu o pedaço de pau ou objeto que você bateu, você está em processo de cura. Você está aí com a inflamação que chama a atenção de células de reparação do seu organismo para cá para poder curar, né? A dor avisa, cara, não tá legal, toma cuidado para não piorar isso. Então isso não é ruim. Só que olha que legal, você tomou essa pancadinha, depois de um tempo, né, que essa pancada aconteceu com você, se você não fizer nada para isso, mas não acontecer mais nada, seu corpo se cura sozinho. Agora, e quando isso não acontece? E quando você fica tempos e tempos com respostas no corpo que não melhoram, por que será que aconteceu? Um dos motivos, por exemplo, é porque você não foi na causa. Então aí entender o que... Ficar tomando remédio para dor, então, é a pior coisa. Lógico, eu não vou tirar aqui a exigência, a necessidade de uma urgência e emergência de você sanar e equilibrar o seu corpo para que você não venha a óbito, né? Vai morrer por causa disso. Mas, para patologias crônicas, isso é muito ruim, porque você acaba não indo. E quanto que a mente tem essa capacidade? E aí, em cima disso, nós fomos desenvolvendo essa característica de mostrar, não só como o seu corpo biológico funciona, como responde, o porquê que quando você está correndo, você tem lá uma dor só no joelho, né? Sendo que você não corre como um saci, corre com as duas pernas. Aí eu sei que mecanicamente pode haver desequilíbrio, eu concordo, eu vim numa área que também traz essa possibilidade, mas será que é só isso? E por que não foi no tornozelo? Por que não foi no quadril? Por que não foi na coluna? Até mesmo, se eu pegar aqui já nesses mais de 20 anos de experiência, o que a gente mais vê são pessoas que não têm angulação de joelho, não correto, e não tem dor, né? E tem pessoas que são perfeitas, não tem justificativa nenhuma, e tem dor, né? O que leva a isso? Então a visão era somar
né, algo que até então estava sendo novo, estava chegando, né, de percepções. Não que essas percepções são novas, mas os estudos que cada vez mais comprovam isso acabam sendo mais recentes, porque a tecnologia favoreceu esse tipo de observação. Sim. Jogar tudo em estatística, em número, cabe qualquer coisa, mas você não é um número. E é uma coisa que é uma pergunta que eu sempre coloco para todo mundo que a gente quer olhar para isso. Qual é a diferença sua para mim? Né? Não é a altura, não é o sexo, não é tudo, não. É de onde você veio, né? De quem você nasceu, quem eram seus pais, qual foi a história da sua família lá para trás, o que já veio de aprendizado em cima disso, e quando você nasceu é aonde? Como é que era o momento da sua família? O que você passou na sua infância? Como você percebeu isso? Isso torna você um ser individual. Sim. E aí, se eu não olhar para isso, eu não sei o porquê em você agora está acontecendo isso. É tudo por causa do alimento, é tudo por causa do tipo da postura, é tudo por causa, né, do que você faz. Pô, mas será que é só isso? Você executou talvez durante um bom tempo e não aconteceu nada, por que agora? Então, essa junção de entendimentos para colocar não só um sistema de corrida e caminhada para facilitar alguém a aprender a fazer isso, mas para um crescimento para a própria vida. Você tem características de melhora física para você tem características que você vai começar a entender e ajudar as melhoras de, opa, o que está acontecendo comigo que favorece tal tipo de resposta no meu corpo? Então começa a trabalhar. Então a gente não quer um sistema, né, que entre somente como, eu vou lá só para aprender a correr e caminhar. Não. Né? Até porque se fosse só assim, a gente estava direcionando muito especificamente para profissionais, né? Para pessoas especificamente. Sim, não, isso pode ser utilizado por qualquer pessoa e engrandecer, né, conscientemente do que ela está fazendo na sua vida, né? Utilizando de algo que faz bem fisicamente, que faz bem mentalmente, né? E aí depois o Sérgio vai falar das facilidades que o sistema promove dentro da área dele para que você tenha acesso a isso entrando dentro do mundo digital hoje. Porque todo mundo quer facilidade, né? Não quer... E algo nesse sentido é muito interessante, né? E esse é um grande diferencial, quando a gente passa a ter o entendimento disso, e melhor, né? Por isso que é um sistema de formação realmente. O aluno, né, do sistema VO2 ProUp, ele passa a ter acesso a esse conteúdo de informação, porque a intenção nossa é fazer levar isso pro resto da vida. Né? Um negócio é você ter cópia de movimento, outra coisa é você aprender o porquê. Isso é bem interessante. O ano passado, retrasado, nós temos dentro do sistema aí um grande atleta, né, que tem um ritmo muito bom. E aí tem uma prova o qual a gente sempre leva os nossos alunos do Brasil todo para se juntar lá nesse local, que é a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. A gente gosta muito porque é um local, além de ser um local fantástico, né, para carregar as energias, né, igual o Alex disse, é uma prova extremamente preocupada com o atleta. Então a gente tem também até essa preocupação. Que provas levar os nossos alunos que estão aí? Naquelas que realmente têm um respeito pelo atleta, têm um respeito pelo que caminha, né? Imagina você correr do lado de uma das 7 maravilhas do mundo. Isso. Né? Que são as cataratas do Iguaçu. Uma assistência fora do comum lá de toda a equipe. Mas bem, nesse ano, né, a maior expectativa de pegar um grande resultado, né, desse aluno nosso aí, de todo mundo do grupo, jogando a expectativa em cima dele, eu já sabia como estava o modelo de vida, né, dessa pessoa, e eu já sabia, né, dentro dos ensinamentos que o Alex passa, que bastaria ele acionar o joelho para tal coisa, né, que poderia ter uma dor, uma lesão lá na prova ou no treinamento prévio da prova para isso. E simplesmente quando chegou falando, eu não vou participar da corrida esse ano, o diferente de todos os anos, né, o qual eu sempre fui uma pessoa que, imagina, né, descendente espanhol é teimoso, né, não dá... Você também sou... então é teimoso. Também sou descendente espanhol, sei. E aí eu sou a pessoa assim, eu coloco 5 elefantes dentro do Fusca. Sim. Coloco, assim, falar que eu não consigo, mano. Na hora que a pessoa falou isso pra mim, eu falei, não, ótimo, fica em casa, porque eu já entendi o processo. Sim. Né? Devido aos ensinamentos, essa parte de capacitação. Para que você vai passar de um limite ao qual você já percebeu que pode causar uma resposta que não é favorável. Sim, porque às vezes, se eu estiver errado, você me corrija, tá, Alex? Mas muitas vezes, vamos supor, se eu tenho todas as questões, né,
emocionais, aquela carga que eu carrego desde quando eu nasci, das descendências, igual o Alex falou, cada um é cada um, porque cada um veio de uma forma diferente, tem uma visão diferente de mundo, né? Então, essas questões aí, talvez se a pessoa fosse acamada, né? Talvez não fizesse nada, nenhum movimento, talvez nunca ia se manifestar o processo de dor naquele joelho, naquele sistema. Mas basta ele ter um estímulo, né? Eu vou correr uma prova de grande expressividade, pá, certeza. E aí, nós entendendo disso, né, através do que o Alex já se formou, alimentou lá os conhecimentos, a gente é capaz de prever algumas questões, prevenir algumas questões, e pro lado oposto, né? Sim. É capaz também de você potencializar resultados. Que aí vem a formação da hipnose, né, mostrando quanto a mente tem essa capacidade de criar realidades ao qual você sempre utilizou como referência na sua vida, mas você não percebia. Isso acontece assistindo um filme, né? Tá lá assistindo um filme, tô lá prestando atenção, e eu assisto o filme do Rock, eu tenho vontade de sair dando porrada em todo mundo. Assisto um filme romântico lá, né? E eu acabo tendo uma reação emocional, chorando, algo. E por que isso acontece? Acontece porque você está concentrado e prestando atenção naquilo. Sim. E quando você faz isso e alguma coisa traz para você ainda lembranças de memórias, situações vividas, você usa centros de imaginações e torna aquilo uma pseudo-realidade. Eu não preciso chorar porque o cara tá lá morrendo no filme. Eu sei que é mentira, é um artista, né? É tudo montado para isso. Mas eu tô tão envolvido com aquilo que eu torno realidade o meu corpo. Eu consigo sentir e tornar uma realidade. Então, se isso pode ser feito dessa maneira, por que não utilizar de forma direcionada e positiva? E aí entra, a gente já escutou falar sobre meditação, mindfulness, ou qualquer tipo, né, de auto-hipnose, de situação que você possa utilizar o poder da sua mente para conquistar aquilo que você deseja muito, né, para evoluir naquilo que você está com uma barreira e não está conseguindo fazer. Por que essa pessoa se limitava sempre com uma prova X para poder fazer aquilo? Ou por que a partir de tal momento, depois de não conseguir realizar tal evolução no seu treino, né? E aí ele começa a mudar um pouco o treino, consegue realizar, aparece uma inflamação, aparece uma dor. Então, essas questões acabam ficando mais claras quando você associa tudo isso, e aí você ajuda muito a não ficar com aquela autopunição. Nossa, sempre acontece isso comigo. São as crenças, né? São situações que disseram pra gente uma vez e a gente acaba repetindo sem saber o porquê. E quando você toma mais consciência para isso, você cria um senso de autorresponsabilidade. Formação é diferente de eu ficar dando assessoria direta e falando o que você tem que fazer. Lógico, no primeiro momento, até você pegar todo esse esquema, né? Você vai ter que estar mais em contato com isso, mas você cria uma autorresponsabilidade e fala, agora eu estou entendendo, eu preciso criar algo. O que faz sentido para mim? O que está fazendo sentido para modificar esse tipo de ação ou de reação do meu corpo? Aí é pessoal. Porque se eu falar para você o que eu acho que você tem que fazer, talvez para você não sirva. Falar, isso para mim é impossível. Tá bom, então o que você pode fazer? Já entendeu qual é o contexto? O que você pode? E isso vai favorecendo muito a qualidade de vida, que é um dos principais, né, pilares dentro do VO2. Né? Você quer qualidade de vida. Não estamos aqui, a gente sabe que esporte de alto nível, extremamente competitivo, ele desgasta em todos os sentidos, mecanicamente, mentalmente, né, envolve tudo isso. Então, para quem quer utilizar e se sente muito bem para isso, também serve. Mas, a princípio, a gente percebeu que isso podia estar a serviço da população de uma forma mais ampla. Pessoas comuns, né? Sim. Comuns mesmo, quem nunca praticou atividade física, né? E até mesmo porque, né? Uma das questões que a gente não colocou aqui é que isso teria que ser um contexto geral. Ao entrar na prática de atividade física, você teria que se passar por um processo de avaliação. Sim. Né? Porque a gente sempre fala assim, o que é mais importante de tudo, de todo o processo de mudança de hábito, de início, é o ato de se avaliar. Né? Então você avalia aquele contexto para saber onde essa pessoa está, para onde ela vai, como ela vai caminhar, como vai direcionar isso daí. Né? E dentro desse processo de avaliação inicial que nós temos isso dentro do sistema, né, que tem que se ter, a gente analisa também, é um grande diferencial, uma avaliação que tem o encontro com as questões psicossomáticas, com as questões, será que eu consigo, né, será que eu sou capaz de acreditar em si mesmo, as questões de inflexibilidade, né, e dentro disso daí a gente já começa a formar
como seria o treinamento desse indivíduo lá. Mas fica com outro podcast, senão a gente vai contar Sim. tudo. Senão vai contar tudo agora. Mas Todo individualizado. Mas então. Uma coisa que é interessante É. pra gente até falar aqui, eu acho que é bem bacana, dentro do contexto do que o Alex fala. A gente tem visto isso muito dentro do treinamento, quando quer melhorar a performance. A gente sempre dá um exemplo assim, de como essa questão da mente, e esse é um grande diferencial que nós temos, envolve, né? Em alguns momentos, não sei se você já... Né, vamos fazer aqui sei lá, você é praticante de atividade física, Ricardo? Eu gosto de jogar basquete. 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 Ótimo, né? Então eu sempre dou esse exemplo assim, teve alguns momentos, talvez, dos seus jogos de basquete ali, né? É. Que você chega lá e de repente você sai correndo e enterra de costas, de frente, Ó. né? Olha que maravilha, né? Todas as vezes eu Todas consigo as fazer. vezes. Mas de Com repente, 1,55 de altura, ele enterra, né? se velho? fosse o Alex, 2 metros, né? Tá? Então o que acontece? De repente você tá com uma força fora do comum, né? E que você não explica porque Sim. você tá. E na outra semana você vai pro seu jogo E você tá você meio não mole, vale você nada, não é você não verdade. consegue fazer nada. E não mudou nada, você já tem a rotina constante do seu treinamento. Sim. Não mudou nada nas questões de treino. E a gente sabe também que para modificação de resposta física leva um tempo a acontecer. Tanto para ganho de sistemas, né, ganho de condição física, como para perder. O que te fez, de repente, ter uma força fora do comum numa semana e no outro dia você não conseguir render. Por justamente as questões que envolvem, né? Como está seu modelo de mundo hoje. A necessidade sua do seu visão. sistema naquele momento e o que você está Momento, passando, né? né? E aí Sim. pode ser muito mais rápido. E aí um caso que é bem interessante, né? Não sei se o Alex vai poder aí fazer uma análise sobre hoje em dia, né? Tá falando tanto aí no Neymar, né? Então, No âmbito até esportivo. antes de falar do Neymar, até para colocar, Sim. falar com o Sérgio aqui, falar um pouquinho da história dele, Sim. eu lembrei justamente dessa história quando você contou aquele caso do agora há pouco, Sim. né? Dessa questão do Neymar também. Sim, a gente fala Né? um pouco disso. Mas- E aí, até para entender aqui, né, para a gente ajustar aqui, vocês começaram, vocês já faziam esse treinamento, esse programa sem o sistema, Sim, né? sim, Já é. fazia esse Sistema. treinamento no sistema. Sim, E um aí- grupo pessoal. Um grupo pessoal. Um grupo pessoal. Aí vocês sentiram essa necessidade de transformar isso e ampliar Sim. isso, e aí que veio o Sérgio. As novas tendências hoje, né? Precisa de um apoio, né? Que a gente não tem, apesar de sermos muito fuçados, Sim. mas É. bate muito cabeça, a gente precisa de alguém especialista na Aí área. veio o Sérgio. Eu até tentei, né, Sérgio, via, não que seja ruim, né? É. Via o Wix, criar um negócio para chegar, que no Sim, começo sim. tinha, É, né? é, O site, e bonito demais e tal. Mas né? não é a mesma coisa. Só que aí... É fácil, tal, Algo a é mais, possível, mas É. não tem, É. você não consegue todas a suprir as suas necessidades com eles, né? E aí foi bem Foi onde bacana, entrou o Sérgio. né? Assim como É onde entra o Sérgio. foi o encontro aí, né, Sérgio, nosso, foi através de uma indicação de uma aluna também, que falou muito bem. Não conhecia o Sérgio, né? É. E foi lá. Conta aí, Sérgio, como Fala você um entrou no pouquinho, sistema? até fala um pouquinho da sua história, da sua carreira, como é que você hoje é um analista de sistemas. Isso. Olá a todos. Né? Sou o Sérgio, sou um profissional da área de TI. Hoje eu trabalho numa escola de informática, né? Trabalho no Senac, e Certo. também tenho uma empresa de tecnologia da informação, onde eu trabalho também desenvolvendo software, sistemas para a área fiscal, para a área contábil. Sim. E Até uma área diferente, né? Totalmente diferente. é uma área diferente. do que vocês estão fazendo Então, com eles assim, aqui. foi um desafio enorme, né? É. Assim, a partir do momento que eu conheci o Cleiton, ele apresentou o projeto. Para mim foi um desafio enorme porque eu vi o projeto É. e vi que, assim, desde o primeiro momento, vi que a possibilidade de poder levar saúde, né, e uma melhor qualidade de vida para as pessoas Sim. iria se encaixar muito, muito bem com a realização desse projeto. Então aí tive que me esforçar ao máximo para tentar conhecer conhecer o programa, conhecer como que funcionava. Até continuo fazendo parte, É. treinando com o sistema para hoje poder desenvolver a ferramenta. Você faz o treinamento deles, inclusive. Faço Você treinamento. faz o treinamento. Tem que ir pra prática, Mas senão você já lascou, fazia né? alguma prática esportiva ou não? Também não fazia. Não fazia. Né? E percebi Aí que por causa do sistema, do programa deles, Foi obrigado, você né? entrou também nessa. e eu pude perceber também, né, que assim,
o sistema é para qualquer um. Sim. Não é só Isso específico para uma pessoa que é profissional, não, é para qualquer um. Todo mundo Exato. consegue. Essa que é a pegar ideia, e- né? Essa é a ideia, são pessoas comuns. Qualquer Pessoas um pode comuns. pegar e treinar e fazer todo o processo e ter a qualidade de vida. E como é que começou essa história da junção aí dos... A gente se conheceu em setembro de 2017, né, que aí foi, como o Cleiton falou, através de uma colega minha que fez a indicação para mim. E a partir desse momento eu comecei a fazer o processo normal, que é para o desenvolvimento de qualquer sistema. Sim. Né? Mas nesse projeto específico, né, ele tinha algo que nos norteava, ou que tinha que ter como foco principal, que era a mobilidade. Né, da pessoa poder fazer esse treinamento, como o Alex falou, ou dentro da casa dela, se estiver chovendo, ou se tiver um sol lindo, a pessoa poder ir lá no parque e poder fazer o treino lá. Então a mobilidade em si do projeto era algo principal. Sim. E aí ao longo do tempo, a gente sempre foi fazendo esse processo de pegar e tentar fazer com que num celular a pessoa consegue pegar e fazer o treino dela. E além disso, dessa questão da mobilidade, né, o que eu acredito que tenha sido um ponto bem crucial do projeto foi a junção de pegar, como eles comentaram, né, todos esses aspectos biológicos, né, e de patologia e de qualquer outra coisa que poderia influenciar no treino, converter isso daí numa forma digital para que o treino pudesse ficar o máximo possível individualizado. Que essa é a essência do programa, né, Cleiton? E 100%. Isso aí não poderia se perder quando fosse fazer a plataforma hoje para Que poder foi acessar. o grande desafio do Sérgio, né? Que é transformar a biologia em matemática. matemática. Exatamente. Pra gente seria impossível, né, fazer isso, né? E foi bem bacana porque nesse desafio a gente conseguiu realmente fazer como se o sistema estivesse agindo como se fosse nós. Sim. Né? E em perfeita situação, tanto é que essa transformação em cálculos da biologia foi tão perfeita que hoje em dia, se eu faço, tem um negócio lá que chama VO2 máximo, um dos testes Sim. aplicados dentro do sistema. Se eu faço um consumo de oxigênio, um teste de consumo direto, O que é exatamente o VO2 é o máximo? volume máximo de oxigênio que você utiliza ali durante o seu treinamento, treino, uma né? corrida. Ou uma codificação que você tem máxima, que é a máxima capacidade que eu tenho de Entendi. captar, transportar e utilizar oxigênio a nível celular. Que vai ser diferente conforme o nível de condicionamento que você está. Sim. Cada um. Né? Cada um, conforme vai evoluindo, vai chegar num patamar, e isso pode, lógico, melhorar ou piorar conforme o que você está fazendo, né? Entendi. Não estou fazendo nada, você não vai manter uma necessidade do seu corpo utilizar esse sistema que não está presente. Agora você está estimulando isso, vai... Quanto maior for esse volume, melhor é, entre aspas, né? Porque nós sabemos que existe envolvimento das questões da mente. É uma característica, mas é a melhor, né? E melhor seria o nível de aptidão cardiorrespiratória desse indivíduo, né? Além de outros testes que a gente faz, mas esse é um deles. E muito interessante, a conversão foi tão perfeita, né? O Sérgio aí eu enchi tanto ele, né, Sérgio? Toda vez que eu chegava para conversar com ele nas reuniões, aqui mesmo, né, em Presidente Prudente, aqui onde nós estamos aqui no Euromart, ali no café, muito bom, fazer uma propaganda, café bom. Café Cruzeiro do Sul. É isso, e sentava lá e eu falava, Sérgio, agora vai entrar isso daqui. Ele falava assim, só 2021 que sai esse negócio. Mas na verdade, porque assim... Porque tem essa questão, o desenvolvimento não é fácil, né? Transformar, verdade, assim, fazer essa transformação, né? Existe todo um processo em que você tem que validar todas as etapas. Sim. Então você, por exemplo, para o aluno, né? Então a gente tem que fazer uma coleta de dados que seja bem minuciosa, né? Se o aluno tem, por exemplo, uma patologia, ou se o aluno tem alguma característica dele que não influencia ou que vai influenciar mais na corrida, o sistema ele tem que poder fazer essa leitura e que em cima dessa leitura ele tem que preparar o treino mais adequado para ele. Então a gente, ao longo do processo de desenvolvimento, a gente sempre teve esse cuidado de pegar e fazer com que realmente o que o aluno tem para que o sistema possa gerar esse treino de acordo com a sua necessidade. E ele vai continuar, essa avaliação continua com o feedback depois do Isso. próprio aluno, porque, Sim. lógico, o sistema prepara isso, mas você tem que aguardar a resposta também do aluno, né? Então aí
tem que ter dois formas. Aquela Tem. mais automática, que é direta no primeiro momento, porque você tem que esperar a resposta do que vai colocar em prática e saber, e depois a continuidade para avaliação. E também, assim, a gente tem também um sistema de readequação, que a gente chama de realinhamento, né? Que sempre quando o sistema gerar algum treino e o aluno tiver alguma dificuldade maior, o sistema também se realinha aquilo lá. Então é realmente um treinamento bem individualizado para o aluno, com toda a facilidade da pessoa ter um dispositivo de um celular para ela poder treinar onde ela quiser, levando saúde e qualidade de vida. Funciona, é um aplicativo ou é uma plataforma online? É uma plataforma online. Que você acessa pelo navegador. Para qualquer tipo de celular. Qualquer Android, tipo de celular, Android. iOS, qualquer um. Então tem uma mobilidade bem grande. Mobilidade, né? O que é essencial para quem pratica Exatamente, isso. né? essencial. Você está na rua. A corrida de rua, né? A principal característica está relacionada a isso. Você está num ambiente, você quer estar longe, né? Só que hoje todo mundo anda com o seu celular. Isso. Né? Todo mundo tá com ele Já virou, grudado no tem corpo. um já virou quase que um membro da... Sim, hoje se você pensar numa imagem de um parte corredor de do- rua, o que você vê? É o cara correndo, você lembra do tênis, lembra da roupinha Você fitness, lembra do E o celular. celular. e fone de ouvido lá. Exatamente. Né? Você vai ver, é aquela história. Então, quer dizer, isso já está presente, né? E por que não pegar um dispositivo desse que todo mundo tem para a pessoa ganhar saúde? Exato. Sim. E você já está vendo resultados em você? Como é que tá você? Eu já Então, tenho resultados pessoais, eu comento com o Cleiton. As questões da perna. Porque você já questões está- da legal. perna, Conta a é. história. Você tá Por que participando. você resolveu também começar? Conta. Como eu trabalho muito sentado, É. né, eu tinha, né, normalmente as dores na batata da perna Assim. e muitas câimbras. Quando comecei a fazer o treinamento, essas dores elas foram eliminadas. Então, assim, pessoalmente eu tenho testado que o programa funciona e que traz qualidade de vida. É legal quando você coloca na sua vida. Eu comecei a fazer o sistema para testar, né, as características ao qual a gente coloca, e eu tenho uma certa facilidade pelo meu perfil físico para corrida. Eu fui atleta, fui jogador de vôlei, né, profissionalmente, né, eu joguei em grandes equipes, logicamente que fui lá atrás. Né, hoje não estou praticando mais na mesma história. E quando eu entrei, esse aqui me monta uma planilha, né, o sistema de treinamento lá, e vambora, tá. Quando eu olho que eu tenho que correr, tipo, né, não é que tá todo mundo isso, né, era meu caso, que eu tinha que correr 58 minutos, aí entra o que nós estamos falando em relação às situações que a mente envolve. Por 58 minutos, eu sou uma pessoa que tem um perfil magro, eu sempre sofri, entre aspas, com essa questão do perfil magro. Cara, o que vem na minha cabeça no primeiro momento? Cara, 50 minutos, eu tô magro, eu vou sumir. Vai sumir. Eu vou sumir. Cara, eu vou sumir. Aí comecei a falsificar o treino. Não, eu vou diminuir esse tempo para entrar no metabolismo anaeróbico e conseguir ganhar mais massa. Eu não consegui ficar uma semana. Mas aí é que é a história, né? Porque o sistema pode ajudar nessa avaliação e a gente vai desenvolvendo isso aí. Cleiton, cara, não vou conseguir, cara. Se eu não tiver uma suplementação alimentar, se eu não tiver na minha cabeça tranquilo que isso não vai me ajudar por causa de outros problemas meus, eu vou abandonar e vou falar... Suas crenças, né? As minhas crenças. Eu vou abandonar e falar, isso não é legal. E é isso que acaba acontecendo com muita gente que vai para atividade física. Ela não sabe o que acontece com o corpo dela. Ela não sabe que quando o corpo dela está melhorando, vai doer. Eu preciso de lesões musculares, né, para aumentar a massa muscular, o condicionamento, inflamações, para que isso aconteça. Não são lesões. né? É um processo. Só que aí, se eu vou inconscientemente disso, se eu não tenho essa formação, essa educação, eu deixo de fazer algo que é muito bom e que só precisava de adaptações em relação a esse processo, né, para acabar jogando fora e ficando sentado novamente e não colhendo os frutos em relação a isso. Então, essa visão, quando você está entendendo tudo isso, é muito engrandecedora para a vida em vários aspectos, né? A gente pode levar esse entendimento da dor para qualquer outra área da nossa vida. Que entra, e também entra uma crença muito grande nesse processo, né? Porque nós temos exemplos também de alunos que eram bem magros, Sim. né? E entraram com esse uma processo, mas como estava muito próximo, nós conseguimos mudar a mente para entender o processo e hoje em dia estão no melhor peso, ganharam massa muscular correndo. Que o processo também do sistema H2 Pro Up, na verdade, não é só corrida, né? Existe os treinamentos de força e tudo mais. Sim. E tudo dentro de um nível metabólico ao qual se ganha massa muscular Se também. gera resultado. Isso. E algo que é muito interessante quando a gente fala, olha que interessante, né? A percepção do Alex naquela época foi devido às crenças, igual ele falou, cada um, o que faz ser diferente é a história de cada um, né? Sim. A história dele, ele sabe que se eu correr muito eu emagreço.
Mas ele talvez não sabe se... Parece ser uma verdade, porque até então, né, eu não sou um educador físico, né, eu conheço da fisiologia, da biologia, tudo, mas não é minha área específica de atuação. Então, eu sei, eu olho o corredor de maratona, os quenianos, é isso aqui. Aí eu falo, puta, eu vou correr isso aí, eu vou virar. É toda uma questão, né, que você fica ali achando, pô, é como a mulher que chega na academia e fala, não vou fazer academia que eu vou ficar com o braço forte, braço de homem. Até parece que de um dia pro outro ela vai conseguir chegar nesse nível, né, não é assim. Mas aí quando se trabalha e o aporte que tem dentro da plataforma é essa, né, é fazer através dessa transformação das questões, até da auto-hipnose, você entender que você reage de outra forma, né? Até essas questões da parte de mente, a hipnose, essas partes da parte aqui do Alex. Como é que você trabalhou no sistema isso? Existe uma junção de vídeos, né? Sim. Então, assim... em vídeos também. Em vídeos. Não só a parte do Alex, mas também, por exemplo, os treinos, os educativos, os alongamentos. Tudo tem vídeo dentro da plataforma que você pode ver antes do treinamento e após. Então, é todo um conjunto multimídia lá que você tem para auxiliar o aluno. Né? E que a gente vai fomentando isso conforme vai aparecendo. Então, toda vez eu tem uma notícia, alguma coisa interessante, algum tema, né? Então você vai entrar na plataforma, hoje eu vou falar sobre isso, né? Vamos gravar lives, né? Situações, né? Que vai vão ter os podcasts. Isso. Que vão ser situações que vão poder contribuir, né? Com aquela pessoa que vai acompanhar isso. Exatamente. Inclusive o podcast é interessante, todos sabem, né? No podcast você vai ouvindo, correndo. Andando. Sim. É o melhor meio de consumo, a melhor forma de consumir conteúdo é através de podcast. Sim, então dirigindo, qualquer momento. Tem algumas coisas que eu sempre vou colocar alguns cuidados, né? Eu falo, presta atenção quando for muito educativo, né? Porque depende do conteúdo também. Às vezes a gente vai falar sobre dicas disso, às vezes, né? Dentro da plataforma, mas você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo e tá prestando atenção de uma forma consciente. Uma vai ser automática. Se eu tô prestando atenção totalmente no ouvido, então eu não posso escutar um podcast subindo uma montanha, pelo amor de Deus, né? E aí eu não vou prestar atenção onde eu seguro, eu vou, já é. Principalmente se for homem, né? Não, é o mesmo homem. É verdade. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Mas quando é uma coisa simples, eu estou num terreno já conhecido, que eu estou praticando, eu também já tenho o automatismo do correr do terreno, e eu consigo prestar atenção e eu vou contribuir. Só vem a somar. Vai a somar. É isso que é legal, né? Você levar esse conhecimento, e conhecimento transforma. Entendi. Conhecimento da forma. Não pode ser uma coisa simplesmente eu vou lá porque ele me faz fazer alguma coisa. Não, né? Ele me faz entender e utilizar esse processo e ao mesmo tempo ter o feedback. Então a plataforma vai permitir que você coloque lá, como ele falou, as suas queixas de como foi o nível de treinamento, para que tenha essa readequação, né? Ou uma assessoria, né? A gente já fazia isso no presencial. E vai, né, tá criando essa possibilidade dentro do sistema. Entendi, até para entender do sistema. Então tem a parte dos vídeos ali, do treinamento e tal, e tem a parte que você coloca dados ali também. Isso. Para fazer as avaliações. Tem toda uma coleta, né, que é feita tanto da anamnese, antropometria e os resultados de corrida. Em cima disso o sistema gera-se o treino para a pessoa, né? E também em cima disso a gente consegue gerar outros dados também, como o IMC, como o percentual de gordura, e tudo isso aí dá para o aluno ir acompanhando e ver o seu crescimento em relação a esses dados. E aí tem todo o acompanhamento de vocês. Sim, né? Através isso vai estar fomentando. Desenvolveu tudo, foi as questões relacionadas aos treinamentos mentais, né? Foi relacionado, e a parte de fisioterapia, né? De lesões, é relacionada às questões do Alex. Isso. Não é tanto foco, porque existem sistemas que abordam mais isso, mas ele vai sempre estar dando dica, né? Em cima do que pode acontecer. Algo que é muito bacana até de a gente falar, quando ele fala dos processos de avaliação no sistema, é que se a gente tiver aqui duas pessoas com o mesmo nível de volume de oxigênio, o fato de se colocar no sistema de eu tenho insônia, eu não acredito que um dia eu venha correr 5 km, tá? Que são questões que nós temos dentro do processo de avaliação ali, várias perguntas, né? Você pode ter o mesmo nível de aptidão física cardiorrespiratória. O fato de colocar esses pontos isolados, essas diferenciações, gera 2 treinos completamente diferentes. Aí que você percebe o quanto é individualizado, né? Agora as questões, né, de se treinar em qualquer lugar. Exatamente. O Sérgio desenvolveu um mecanismo que é muito bacana,
que se transfere os treinos para esteira. Então tá chovendo, eu tenho uma esteira em casa, ou eu uso academia. Eu uso academia, eu quero treinar também com a academia, né? Que eu faço o mesmo treino na academia, na esteira, eu faço uma conversão para a esteira também. Olha, que legal. Algo que é interessante, né? Tem questões que ele desenvolveu lá que é muito bacana, que eu tô viajando, hoje eu tenho que fazer 10 tiros de 50 a 150 metros em rampa. Um exemplo, para se trabalhar o sistema TPCP, que vocês vão entender isso mais pra frente. E aí o aluno simplesmente coloca lá, eu vou treinar numa pista de 84 metros, porque aqui na cidade tem uma rampa de 84 metros, não tem de 50 nem 150. Você é específica. Você coloca aquilo lá, aquele... o sistema já busca no sistema de VO2 todos os dados que ele respondeu e cria um programa colocando para você exatamente o número de tiros. Entendi. E exatamente a velocidade que você teria que fazer nesse tiro. Só pra Mas você. é pelo tempo, né? Você vai comprar pelo tempo, não? Você não tem um velocímetro, né? Sim. Ligado em você. E aí, mas... como você controla isso? Através de vários aplicativos que você tem no mercado aí de controle de tempo, ou relógio, ou sistemas de GPS de punho. Então assim, a mobilidade ficou bem grande, né? Então a pessoa necessariamente não precisa estar na cidade dela em si. Se ela estiver viajando a trabalho, e lá tiver uma pista, lá tiver uma academia no hotel em que ela está hospedada, ela já pode consegue acessar o sistema. Consegue acessar o sistema e ajustar o treino dela para aquela realidade em que ela está hoje. E lógico, Legal, né? Nunca receita de bolo. Isso é uma das questões, né? Vocês vão perceber, até para aprender como fazer isso. Cada um é cada um, né? Cada corpo existe uma questão de ensinamento, né? De conhecimento para se chegar também o aluno executar da forma que é correta. E aí, voltando ao caso do Neymar, cada corpo é um corpo, né? E cada história é uma história. Sim. O que aconteceu com o Neymar? E até você falou da questão que você não colocaria ele no jogo aquele dia, né? Se entendesse, talvez não era interessante. Tudo que aconteceu naquela semana, né? A gente sabe que esse não colocar no jogo envolve tanto em cifras que o outro se torna praticamente impossível, mas aí a biologia não quer saber disso. O corpo não quer saber disso. Se eu preciso reparar, se eu preciso descansar, se eu preciso ter meu tempo, não adianta eu forçar a barra. Se eu forçar a barra, eu estou sujeito a uma situação. Então, avaliando de uma forma lógica, superficial, porque não estamos ali em contato direto, o Neymar... Qual é a assessoria que o Neymar tem em relação à parte esportiva ou do que ele precisa? A melhor do mundo. É uma das transações, né, de futebol mais caras, né, que já aconteceu em todos os tempos. Tem toda a estrutura financeira, nutricional, de treinamento, de equipamento, tudo que ele precisaria para estar no máximo, no auge. Só que ele é um ser humano. E a outra parte, o quanto vai? Então, se a gente buscar um pouquinho na memória, lembrando lá quando ele saiu do Santos e foi para o Barcelona, se você buscar um pouquinho nas notícias, você vai ver que depois que o Neymar teve lá um problema com o fisco espanhol, ele teve uma cachumba. E aí é assim que a gente faz a leitura para a questão do nosso corpo, né? Qual é a função das glândulas salivares onde acontece a cachumba? Que é salivar, né? E salivar o suficiente para poder abocanhar o pedaço que você comeu ou cuspir esse. E aí estavam tomando o que dele? Aquela questão. Ele vai ter uma reação referente a isso. Vai quando ele faz a transição para o Paris Saint-Germain. Como é que faz sentido um rapaz novo, leve, atlético, com a melhor estrutura do mundo, quebrar o quinto metatarso, tem uma fratura de quinto metatarso no entorse sozinho? Esse não teve nenhuma ação externa diretamente para ele. Né? Sozinho, né? Foi sozinho. Se ele é capaz de fazer isso, né? Então você imagina a pessoa de idade então, né? Com todos os perrengues em relação a isso. E aí a gente olha qual é o conflito, né, que pode estar relacionado à questão dos ossos, né, a função do pé especificamente. Então aí a gente faz uma leitura para cima disso, que a gente chama de autodesvalorização, especificamente para com o que você faz com aquela região, né? E aí a transição não foi legal, teve dificuldade com a equipe, com o treinador, não estava conseguindo jogar, e aí num gesto que pode favorecer isso, ele acaba tendo um tipo de lesão. E agora a última questão, né, da polêmica toda aí sobre a violência ou não sexual cometida lá no que chegou nas manchetes, e no dia seguinte, obviamente, ele vai lá e tem um entorse no tornozelo, né, que também são as suas, é o caminho, a dúvida, né, do que vai acontecer, para onde vai. Então, quando a gente sabe disso, né, a gente também pode se resguardar um pouco isso, mas ele está no esporte de alto nível, o esporte de alto nível cobra isso e não tem jeito. Todo atleta que você pegar, você vai ver grandes lesões, grandes paradas, grandes dificuldades, porque justamente
É o nível que se chega no sistema. Tá? A gente está oferecendo uma situação que é um pouco mais consciente, que dá, na verdade, para fazer opções. Né? Talvez o Neymar realmente não teria opção de falar, não vou, porque tem questões contratuais, tem isso e aquilo. Até tem então, outras questões. Né? Até então, assim, eu entendo que é um negócio fechado. Não posso falar vai acontecer, porque você estaria sendo leviano disso. Mas ele está mais suscetível. E isso, a história mostra isso de forma clara. E entender isso é que faz com que você, mesmo no esporte aí amador, né, o caminhar, o correr, você consegue prevenir ou pensar em situações que poderiam acontecer com esse aluno. Ou você não se punir porque está acontecendo, né? Porque aí você fala, é verdade, eu estou passando por isso, então... Não se punir, esse é o principal, né? Esses dias eu até entrei em contato com o Alex, perguntando uma questão de canelite e tal, né? Que estava acontecendo aí dentro de um certo contexto ali. E aí essa pessoa se cobrava muito relacionada a não estar conseguindo fazer o treino. Se cobrou muito relacionada a isso aí. E além de o que ela está passando pode ser um programa biológico, né, que o corpo está criando para isso, que as pessoas falam de doença ou de dor, onde nós, no programa 2 Pro, chamamos de programa biológico. Se eu estiver errado, você me corrija, Alex. Tá? Além disso, você poderia estar desencadeando um outro problema para desenvolver um programa biológico, que é estar se frustrando. Então, se eu entendo o processo e falo, não, isso é normal, isso é simplesmente o que está acontecendo comigo, vai acontecer, tenha calma, espera passar, tudo volta ao normal, eu acabo não gerando outros programas biológicos. O calo não aparece sozinho. O calo aparece depois que você foi lá e machucou. É tudo relacionado. Quando você não prestar atenção que está machucando o seu calo lá, ele vai continuar crescendo, né? E a gente está nessa vida automática hoje, né? Eu acho que tem bastante coisa para falar ainda. Bastante. Mas eu acho que... Bastante coisa para falar, é um assunto bem interessante, bem legal e faz parte da nossa vivência, né? Porque a gente tem que ter a saúde, tem que ter a parte da mente, tem que ter a parte do físico, né? Sim. E aí tá o Sérgio aqui para juntar tudo aqui, ó, esse sistema e fazer com que todo mundo tenha acesso a isso, né? Justamente. É isso que é a globalidade hoje, que é uma sessão fantástica, né? A gente não ia conseguir isso se não fosse pela parceria, mesmo de uma pessoa que não tem, relativamente, que a gente não pode mais falar isso, não tem mais nada a ver, não tem nada a ver dentro do nosso trabalho, né? Sim. Mas a tecnologia permite essa facilidade de atingir um grande número de pessoas, né? Então, pegar um programa desse que realmente oferece saúde, qualidade de vida ao maior número de pessoas possíveis é bem interessante. Então, a gente tem que aproveitar o que a tecnologia nos oferece para oferecer saúde às pessoas. Maravilha. Acho que fechou, né? Pelo primeiro, né? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tem muita coisa que a gente vai falar sobre isso, hein? Sim. Dá pra falar de temas específicos, Sim, dá pra falar, bastante coisa pra gente falar. De volta. Assuntos interessantes. Sim. Depois, em um outro momento, a gente vai estar voltando com outro podcast aqui, né? Às vezes com um grupo completo, às vezes com uma pessoa falando. Sim. Mas é para passar sempre informação, né, a serviço da vida, né? Não, isso não pode falar porque é o slogan da reprogramação. Então Qual que é o slogan? O slogan do VO2. VO2 é correr é diferente de sair correndo, né? Olha aí. E por isso essa diferenciação toda. E falo, Ricardo, talvez seja, uma grande certeza, porque eu tenho pesquisado muito, né? Dentro dessa linha, talvez seja o único programa no mundo de formação de corredores de rua amadores que não trabalha só com o contexto de atividade física, de treinamento físico, ou só da tecnologia, Sim. né, ou só das questões no qual a mente influencia diretamente na performance. Tá? Nós juntamos tudo em algo que tem dado muito certo e trazido resultados incríveis aí. Maravilha, agradeço a presença de vocês aqui no Estúdio Vitrine. Agradecemos o espaço aqui, maravilhoso. A oportunidade. Só não deu pra gente tomar um shopping, tá fechada a cervejaria. Na próxima vamos combinar mais tarde. Isso, mais tarde. Que vai estar aberto, a gente toma um shopping junto. Que a gente fala mais, a gente falou pouco hoje. Né? Imagina, rapaz. A gente vai mais um pouquinho mais pra frente. Então tá bom, um grande Obrigado Cleiton Bock, que é o educador físico, o Alex Fabiano Lima, fisioterapeuta, e o Sérgio Pedro da Silva, que é um analista de sistema, que está transformando a ideia deles aqui em um sistema
automatizado que vai ajudar muita gente, né, Sérgio? É isso aí. É isso aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Um Lex. grande abraço, até a próxima. Obrigado, Cleito. E até a próxima. Isso aí. Valeu. Valeu, até mais. Muito bom.